Olá, eu sou Vanessa Luz e com muita alegria eu vou continuar a leitura desse livro, Consciência Quântica. Muita alegria, muita curiosidade e aceitação para infinitas possibilidades da nossa existência. O sono da morte. Na perspectiva oriental, quando uma pessoa morre, disse que ela passou para o outro lado do mundo. De fato, o sono é visto como uma pequena versão da morte, e o despertar como uma pequena versão da reencarnação. Adormecemos, entramos num estado espiritual, o inconsciente. Acordamos. Do ponto de vista quântico, a experiência do sono é um bom lugar para se começar quando o assunto é a natureza da morte. Na física quântica, o sono é o estado do inconsciente, no qual não existe divisão sujeito-objeto. O sono é necessário porque o mecanismo da hierarquia entrelaçada no neocórtex exige repouso. De modo análogo, sabemos que o mecanismo geral que temos no cérebro para a criação e recuperação de representações de significado sutil se atrofia com a idade, a menos que nos dediquemos a atividades criativas. Isso vai ficando mais evidente à medida que nos aproximamos da meia-idade. Quando chegamos à velhice, encontramos problemas físicos e mentais que podem parecer intransponíveis. Assim, na visão de mundo quântica, parece correto dizer que a morte é como um sono prolongado. De fato, todo o mecanismo mente-corpo precisa ser renovado, e, de certo modo, essa é a essência da reencarnação. Mas, depois que dormimos, acordamos plenamente cientes da continuidade com nosso estado de vigília anterior. Como podemos saber se essa continuidade sobrevive à morte? Como podemos saber que pelo menos uma parte de nós sobrevive num cérebro e num corpo futuros? Os bebês, por exemplo, não costumam compartilhar memórias reencarnatórias na linguagem adulta. Eles precisam aprender a falar do zero. Mas crianças do mundo todo se lembram de encarnações anteriores e falam delas. Por isso, é muito tentador presumir que pelo menos uma parte de nós não só sobrevive à morte, como reencarna também. E a física quântica pode nos oferecer uma solução positiva e constatável para esse paradoxo da sobrevivência e da reencarnação. Vamos continuar com a analogia com o sono. Ao acordar, como você sabe que é a mesma pessoa? Você sabe porque existe uma continuidade da memória. De modo análogo, será que existe algum tipo de continuidade da memória entre uma encarnação e outra, aplicável a todas as pessoas? Nossa tendência é acreditar que a memória reside no cérebro. Entretanto, quando aplicamos a física quântica ao cérebro e à mente correlacionada, temos um conceito chamado memória quântica, a memória que se encontra fora do espaço e do tempo, e não no cérebro. Logo, com a teoria quântica a nos guiar, a sobrevivência após a morte e a reencarnação tornam-se bem plausíveis e viáveis. Caráter, o gene da continuidade. Algumas tradições veem de outra forma a continuidade necessária para a reencarnação. Por exemplo, numa dada vida, duas pessoas que têm um relacionamento conturbado acabam voltando como marido e mulher na encarnação seguinte, a fim de superar os desafios que os frustraram na vida anterior. Isso implica uma forte continuidade da memória. Mas é outro tipo de continuidade, diferente da continuidade da ciência quântica. Essa é uma continuidade do próprio enredo entre pessoas que se mantêm correlacionadas não localmente ao longo de encarnações.
O conceito de alma gêmea tem uma lógica similar. É crucial lembrar, porém, que aquilo que define o ego é apenas parte da história que criamos. Há coisas além do enredo que definem a identidade do ego. Com efeito, o enredo é criado como um efeito colateral daquilo que é realmente importante, aquilo que aprendemos ou o padrão do próprio aprendizado, o padrão de hábitos que criamos em torno de nosso aprendizado. O enredo de nossa vida costuma sofrer mudanças importantes. Algumas pessoas podem até descobrir que seu enredo não é tão importante. Muito poucas vão defender seu enredo, como um rico que fica pobre e vice-versa. Várias lidam filosoficamente com isso. Percebem que o caráter permanece essencialmente o mesmo, independentemente do enredo. Mesmo no decorrer de uma encarnação, precisamos dar mais peso ao caráter, pois ele não muda depois de formado, ainda que o enredo continue a mudar. Mas se a memória quântica se aplica ao caráter e o caráter é armazenado de forma não local, então deve haver alguma indicação de que valorizamos mais nosso caráter do que o nosso enredo. Quando nos analisamos, geralmente percebemos que o nosso enredo não é muito diferente do enredo das outras pessoas. Uma parábola sufi fala que um rei que pediu a seus sábios, seus magos, que contassem o enredo essencial da vida humana, resumindo numa única frase. Todos concordaram em dizer: nascemos, sofremos, morremos. Quem pode objetar? Bem, eu preferiria algo assim. Nascemos, sofremos e aprendemos, usamos o sofrimento como um trampolim para explorar a criatividade. Morremos. Mas se o sofrimento é infrutífero, ou se usamos o sofrimento como trampolim para a criatividade ou para mais sofrimento, essas são questões decididas fundamentalmente por nosso caráter. Logo, a qualidade de sua vida depende totalmente de seu caráter, embora seu enredo possa ser essencialmente o mesmo que o de outra pessoa. Na cultura japonesa, há um personagem chamado samurai, que depende totalmente da defesa de sua honra como guerreiro. Atente para esta história. Os pais de um samurai são assassinados por um inimigo. A pressão social exige que o samurai defenda a honra de sua família, enfrentando e destruindo esse inimigo. O samurai entra em combate e luta com grande coragem. No final, derrota seu oponente e está prestes a matá-lo. Mas o inimigo olha para ele com grande ódio e cospe nele. Para a surpresa de todos, o samurai se afasta. Seus parentes e companheiros ficam furiosos. Você o deixou viver para formar outro exército? Gritam. Como explica seu comportamento estranho? O samurai responde. Quando ele cuspiu em mim, por um instante senti um ódio muito grande. Como samurai, jurei nunca matar por motivos pessoais. E o ódio é muito pessoal. Minha honra pessoal deve ter precedência sobre minha honra social e familiar. Muitas culturas antigas tinham um conceito de honra parecido com esse. Júlio César atravessou o Rubicão para defender sua honra. Os cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur eram famosos por defender sua honra pessoal, bem como a daqueles que estiveram sob sua proteção. A visão de mundo quântica propõe que esse caráter, padrão de hábitos, o padrão de aprendizado vivido por todos nós, é não local. O caráter não está armazenado no cérebro, mas existe fora do espaço e do tempo. E é o caráter que renasce de uma encarnação para a seguinte. Perceba ainda que esse caráter, em curso, é dinâmico. Recebe contribuições de cada encarnação.
Muitos chamam essa entidade sobrevivente de alma. Em meu livro A Física da Alma, de 2001, chamo-a de mônada quântica. No mundo da possibilidade, da potencialidade, muitas possibilidades residem juntas no um. Mas isso provoca uma pergunta intrigante. O que motiva um evento de nascimento? O que leva o pai e a mãe a escolherem se unir, conceber e ter um filho? Do ponto de vista da teoria quântica da reencarnação, podemos dizer que a criança tem certa predisposição, antes mesmo de nascer, para fazer parte de determinada família com determinados pais. O caráter, que é a memória não local, precisa encontrar moradia num novo ambiente, num novo corpo, num novo cérebro. E a construção desse novo cérebro e desse novo corpo depende dos genes, que são a contribuição dos pais. A constituição e o desenvolvimento da criança vão depender da composição da família e de normas culturais. Noutras palavras, os atributos da forma dependem dos genes. Os atributos do desenvolvimento dependem da cultura e da família. Sugiro que exista uma lei universal da reencarnação, segundo a qual há uma coordenação entre as diversas potencialidades e propensões, o padrão de encarnações anteriores ou a história que a criança expressa, os genes que formam o corpo físico, a cultura na qual a criança nasce e a provável formação que a criança terá após nascer. Na Grécia Antiga, Platão dizia que a alma individual, a mônada quântica, escolhe seus pais. Mas essa escolha pode ser parte de uma lei universal. Noutras palavras, o universo pode conspirar de maneira a criar uma sincronia ou congruência entre as propensões inatas e a constituição genético-cultural, dentro da qual nascem essas propensões. Assim, a criança nasce com certas características físicas representadas pelos genes e com certas predisposições. E essa criança vai crescer no ambiente que irá influenciar seu condicionamento no início da infância. Mas essa criança também nasce com certas propensões ou predisposições disponíveis desde encarnações passadas. Porém, são apenas predisposições. Para se Para se manifestarem, o ambiente da criança precisa provocar seu uso. Às vezes, há um grande descompasso no desenvolvimento inicial, impedindo que os elementos de caráter herdados de encarnações anteriores pela criança encontrem expressão adequada. Por exemplo, o chamado idiota prodígio ou savante pode ser excepcional numa área específica e mentalmente limitado na maioria dos outros aspectos da vida. Sua formação é tal que o caráter da criança permanece atrasado em termos de desenvolvimento. Nunca consegue manifestar ou acionar o gênio trazido de encarnações anteriores. Se subitamente esse indivíduo ativa essas predisposições geniais, elas ganham expressão. É frequentemente vermos esse fenômeno em crianças autistas. Eu acho que não é E, né? E frequentemente vemos esse fenômeno em crianças autistas. A lei do karma herdado. Bem, e por que determinada criança herda determinado pacote de propensões de vidas passadas? Um caráter específico? Por que não outras? Na resposta a esta pergunta, há uma nova lei do universo. Da física quântica, conhecemos o conceito de memória não local, mas os dados empíricos sugerem que duas pessoas não usam a mesma confluência de propensões reencarnatórias. A propensão reencarnatória vai de um único ser para outro ser numa cadeia linear, não muito diferente de um colar de pérolas.
Assim, postulamos que existe uma lei no universo, a parte das leis físicas, que determina uma cadeia completa de pessoas correlacionadas, entrelaçadas, que irão participar dessas encarnações sucessivas de uma existência mais geral, que chamo de mônada quântica. Esse caráter não local, persistente e em desenvolvimento, que ocorre fora do espaço e do tempo e para além de encarnações individuais separadas, pertence ao domínio da potencialidade. Assim, de modo dinâmico e contínuo, todas essas reencarnações usam as propensões contidas na mônada quântica. Ver figura 14. Na figura, o primeiro personagem à esquerda é uma encarnação, uma mônada quântica que representa a unidade. O segundo personagem no meio é uma reencarnação daquela representação. O terceiro personagem à direita é uma encarnação subsequente daquela reencarnação. Os três existem em potencialidade, aguardando o nascimento. Quando o primeiro morre, há uma encarnação que no futuro e por desígnio universal vai usar as propensões em curso daquela vida anterior. Quando essa segunda encarnação morre, aparece uma terceira. Esse processo continua, segundo uma lei do universo que estou propondo e que é uma espécie de lei do karma herdado. A sincronia dos pais, a cultura e a educação, junto com as propensões que estão disponíveis para o bebê renascido, fazem parte dessa lei, a lei do karma herdado. Vamos supor que eu seja a primeira pessoa dessa série. Eu nasci, vivi um enredo, morri. Meu enredo não renasce como memória no cérebro de minha nova encarnação. Porém, por trás deste enredo, existe também um caráter. O enredo é o conteúdo de minha existência, meu nome e outros detalhes. Por exemplo, eu nasci numa pequena cidade da Índia, perto de Calcutá. Esse conteúdo inclui sofrimentos específicos, como a malária que tive na infância ou o trauma de um confronto entre hindus e muçulmanos que testemunhei. Mas o cérebro de bebês recém-nascidos não está carregado de memórias de enredos de encarnações passadas. Meu enredo atual é tudo o que existe em minha memória cerebral, e essa memória vai morrer comigo. É verdade que, como potencialidade quântica, essa memória fica para sempre no domínio da potencialidade. Mas, sem o cérebro, ela não será reforçada repetidamente pela recordação. Por isso, será cada vez mais difícil resgatá-la em encarnações futuras. Ainda assim, um número surpreendente de pessoas, especialmente crianças cuja idade com suas vidas passadas ainda é forte, cuja identidade com suas vidas passadas ainda é forte, recordam-se de memórias de existências anteriores, como sugerem os dados do psicólogo Ian Stevenson. Aqui é o que ele chama de mônada, né? A primeira imagem, domínio, domínio da consciência e do potencial. Figura 14. Propensões, karma, criando um colar de pérolas contínuo através de nascimento, vida, morte e renascimento. Agora vamos voltar ao caráter. A forma como lidei com meu enredo enquanto ele se desenvolvia na minha infância, como meu trauma desafiou minha formação e acabou me projetando para o campo da física, tudo isso faz parte do meu caráter. As experiências que tive na construção de meu enredo estabeleceram padrões de comportamento que contribuíram para o meu caráter. Dados empíricos de experiências de quase morte sugerem que no momento da morte temos uma experiência panorâmica
com nossas vidas passadas, presentes e futuras. Essa é a nossa última chance de influir no que vai acontecer no futuro, que ainda é potencialidade. Essa experiência panorâmica na hora da morte faz parte da nossa experiência cognitiva e temos a oportunidade de influenciar o futuro por meio daquilo que a nova ciência quântica chama de intenções. De certo modo, cada um de nós pode tentar criar uma parte importante de nossas encarnações futuras, valendo-nos de nossas intenções durante essa experiência panorâmica. Se nossas intenções ressoarem com a intenção da totalidade, podem até se concretizar. Mas isso significa que meu enredo vai continuar? Não. Você precisa ser imparcial com relação a isso. O bebê que vai herdar as propensões que você criou será você, de algum modo? Não, você como um todo. Não você como um todo, claro, mas uma parte importante de você, pois você contribuiu para o caráter dessa futura pessoa. Noutras palavras, contribuímos substancialmente para o futuro, e é muito bom saber disso. Por outro lado, é prudente abrir mão da ideia de que você, como o herói desse enredo de uma vida vivida, vai voltar para dar continuidade ao enredo. E, na verdade, será que você realmente quer que isso aconteça? Pense bem. Quando você morrer, caso morra de velhice, seu enredo terá sido representado. É hora de ir em frente. O você da nova encarnação terá uma página em branco, um novo começo. Ninguém quer nascer com o fardo de um enredo cansado. É assim que a física quântica pode nos ajudar a escapar das rígidas leis determinatórias da vida e da morte numa visão de mundo newtoniana. Experiências de quase morte. Vamos deixar essas experiências para o próximo dia de leitura. Eu sou Vanessa Luz e espero que você esteja gostando de todas essas novas informações e que elas possam fazer você pensar. Não deixe de ler a descrição do vídeo. Ali sempre tem uma reflexão. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima leitura. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Faça um comentário para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Até mais.